capítulo de hoje já começa com ele falando com o cadete 670, perguntando se ele realmente acredita nas palavras do jovem mestre Yu Tian. Ele questiona o que o garoto quer dizer com isso, e Omo pergunta se ele realmente acha que ele vai lhe dar um distintivo. Mas então ele fala que o jovem mestre fez uma promessa, e Omo diz que já entendeu, falando que, já que são um grupo de 20, ele deve ter prometido 2 distintivos. Mas o garoto não fala que isso é verdade, e todos começam um motim, notando que só vão ganhar um distintivo. E eles falam com os 670 que ele disse que eles estavam juntos nessa e disse que os colocaria no grupo mesmo se eles não fossem para a emboscada. Então Momo fala que primeiro eles foram enganados e agora estão brigando entre si. E os 670 pergunta, como assim, enganados? E Momo questiona se ele realmente acha que o Tian não sabia daquele problema, e se eles lutarem entre si, estarão fazendo o que ele quer. A ficha de todos finalmente cai, notando que eles são realmente só peões no jogo. E Omo gosta da situação, perguntando, vocês vão só ficar aí gritando? Ele fala que, se eles estão mesmo com raiva, eles deveriam se vingar. E assim, no presente momento, os 670 manda eles abaixarem suas espadas junto com toda a sua grandezinha. E Umpa pergunta, o que significa isso? E o 670 questiona se ele acha mesmo que poderia ganhar o distintivo como garantia. Então ele fala que ele deve achar que eles são idiotas. E Umpa começa a notar que, ao que parece, eles deixaram alguém convencer eles. E assim Bon questiona sobre isso, falando que ele não conseguiu pegar nem o distintivo do instrutor porque lhe falta habilidade, perguntando como ele ousa dizer isso quando é um rato que embosca pessoas em um grupo. E ao ouvir isso, Mion fica puto, rangendo seus dentes, perguntando como ele se atreve a dizer que ele não tem habilidade enquanto eles estavam sendo ratos com o rabo entre as pernas. Mas então Moon começa a rir, falando que está de acordo com ele, não importa o que, ele não vai correr como um rato, e fala que é até bom porque eles não têm intenção de deixar ele ir. O garoto vai ficando cada vez mais puto, e o prota olha com uma cara não tão amigável, fazendo Mion se questionar como que eles chegaram a esse ponto, falando que não é hora de ser orgulhoso, questionando se deveria tentar escapar. Mas ele nota que, se abandonarem o seu grupo ali, ele não vai poder passar do terceiro teste. Então Umpa também fica frustrado, pois se falhar dessa vez, ele vai perder todas as chances de servir a Yu Tian, e ele pensa que precisa persuadi-los para evitar isso. Então ele fala com Gao Leon, falando que houve um mal-entendido, pois Yu Tian disse que ia fazer deles seus servos, perguntando por que eles não acreditam nele. Mas então Gao questiona se isso quer dizer que ele vai dar distintivos para todos eles, e Umpa não entende muito bem. E Gao fala que, para aceitar 19 pessoas como subordinados, precisa de 2 distintivos. Umpa acaba notando que foi por isso que ele os traiu, se questionando o que deve fazer, pois se ele não persuadir eles ali, ele vai falhar na missão. Mas ele não pode prometer algo, sozinho, e Umpa questiona, que tal a gente fazer um acordo? Pois eu vou pedir pessoalmente para ele, e aí vocês podem receber 2 distintivos. E Gao começa a titubear ao saber que ele vai pedir. Então Yunpa fala que, já que ele pode pedir, não é mentira, e é claro que vai ser o Tian quem vai decidir ou não. Então eles pensam que é uma aposta bem atraente, mas Gao questiona se ele vai conseguir aguentar isso. Então Yunpa pergunta, aguentar o quê? E o prota mostra o que ele vai ter que aguentar, chegando nas costas dele e falando, o Gao disse se você vai poder lidar comigo? Então Yunpa se questiona, que merda é essa? Ele é quase atingido, se escapando por muito pouco, e nisso Mion parte com tudo para cima do prota com sua espada de madeira, mas o prota nem desvia, pegando ela com a mão e quebrando na frente dele. Então Meonde se pergunta como ele fez isso, pois é uma espada de madeira imbuída com o Ki das 7 estrelas. Mas enquanto ele está com cara de bunda, todo surpreso, ele recebe uma porrada na lateral que quase quebra suas costelas, o jogando para longe, e caindo no chão. Ele olha Baika ainda na frente dele, falando, será o seu oponente, e Meon fica puto, falando que ele fez um ataque surpresa, notando que a sua costela quebrou de novo. Então ele pensa que eles estão em clara desvantagem. Mas correr não é opção. Pelo menos para ele, porque a galeria dele está correndo de medo e deixando Yunpa para trás. Eles pensam que nem brincando vão enfrentar o grupo monstruoso de Yeon, pensando que eles têm que achar um jeito de passar pelo grupo 12 e escapar. Então Meon questiona, o que vocês acham que estão fazendo? Gritando puto, mas Baik manda ele não se distrair e ele parte com tudo para cima de Meon, que só consegue utilizar uma mão para se defender. Então Moon fala que está na hora de eles começarem, junto com Bon e também aquela nova garota que está cheia de ódio querendo fazer a sua estreia. E com todos eles partindo para cima, a vitória está bem fácil. Yunpa vai ficando cada vez mais pressionado, com Meon também recebendo mais porradas ainda na sua caixa torácica. Então Yunpa pergunta,
como que a gente chegou a isso? Pois eles perderam e não vão ter saída, falando que resistir só vai piorar a situação, e se eles não podem vencer, ele joga a sua espada no chão, se abaixando para o Prota e dizendo que se rende, dizendo que a vitória é dele. Mas então o Prota questiona: qual o significado disso? O Umpa fala que os resultados já foram decididos e pergunta o que eles podem fazer se eles já perderam, dizendo que o Prota os derrotou, mandando ele mostrar misericórdia como um candidato ao trono. E o Umpa diz que, não importa o quão bravo ele esteja, ele vai ter que pegar leve com alguém que se rendeu. Mas então o Prota questiona sobre misericórdia, agarrando a cabeça de Umpa, pegando esse covarde pelos cabelos e questiona para ele dizer por que ele tem que aceitar isso, pois se ele não quer lutar, ele devia ter agido como um rato. E Umpa, tremendo igual varapau verde, pergunta: o que você está fazendo contra um oponente que se rendeu? Mas o Prota manda ele ficar calado e afunda a cara dele no chão. Todos ao redor tremem de medo ao ver o que o garoto está fazendo. E já com uma piscina de sangue se formando no chão, o Prota fala que ele deve parar por ter mexido com quem não devia, e fala que ainda nem começou, enquanto Umpa já está quase a chorar. Então o Prota continua massacrando ele e Umpa, que já perdeu a razão, chama o Prota de cuzal de merda, perguntando se ele acha que o Tian vai deixar por isso mesmo. Mas o Prota nem reage a isso, e assim Umpa se questiona se ele foi longe demais. Porém, ainda assim continua pensando que o Tian comanda atualmente a maior facção da academia e ele não tem escolha a não ser esperar Xion Yeon ficar pelo menos um pouco amedrontado. O Prota agradece a ele pelo aviso e assim ele começa a pensar que esqueceu, pois ele é o cara que quebrou todos os ossos de Jong-sun e afunda a cara de Umpa novamente no chão. Pois, aparentemente, eu acho que não vai ter tanta conversa com ele. E após deixar o moleque lá caído, desmaiado, apagado, morto, sei lá, com essa porrada aí, morto provavelmente não seria estranho. O Prota fala que, para ele desmaiar só com isso, se ele usasse toda a sua força, ele esmagaria a cabeça dele. E assim, com todos os oponentes já ajoelhados na frente do Prota, eles começam a tremer de medo pelo que vai vir. O Prota questiona sobre Mion, e assim ele é puxado até ali. Baek fala que ele estava resistindo muito, então eles ativaram seus pontos de pressão de paralisia e o deixaram no mudo. Mion começa a tremer de ódio, pensando que se sua costela não estivesse quebrada, ele poderia fazer alguma coisa. E Baek pergunta se deve deixá-lo falar, mas o Prota fala que não, falando que está tudo bem, dizendo: não quero ouvir nada daquele otário. Então ele apenas pega a mão do garoto, erguendo a mão de Mion. Ele começa a ficar assustado com isso, com o que o Prota vai fazer, e assim ele apenas agarra um dos dedos dele e quebra para trás, dobrando como se fosse um 50. O moleque vai no inferno e volta somente com essa dor, e começa a gritar. Então o Prota fala para ele ficar calado, mandando ele não fazer drama só por causa de um dedinho, e questiona se doeu. Mas então fala que tem mais um, quebrando o outro. E assim Mion morde sua boca para aguentar a dor, começando a sangrar com uma feição de ódio nos olhos, e pensa que o Prota é louco. O Prota olha para ele cheio de ódio, dizendo que Yeon sentiu tanta dor quanto ele. Na verdade, já que bateram nele brutalmente, ele devia estar com ainda mais dor. E todo mundo ali começa a ficar com medo, pois foram eles que fizeram aquilo, pensando que eles estão ferrados. E todos pensam que são uma merda, xingando o Prota mentalmente. E Mion começa a jurar o Prota de morte, cheio de ódio no pulmão, falando que vai lhe matar, não importa o que. Mas o Prota simplesmente sorri para ele enquanto ele está cheio de marra, até que ele larga um tapão na cara de Mion, quase que desfigurando o garoto. Então o Prota fala que vai dar uma ordem para eles, mandando quebrar uma perna e todos os dedos do grupo todo de Mion. Não é por nada não, mas o que a galera da fisioterapia ganha nesse local é brincadeira. O tanto que o Prota deixa a gente com sequelas. Jesus do céu, não brinco com esse cara não. E todos os prisioneiros ouvindo isso só falta se cagar. Então Gal pensa que, se ele tivesse deixado um paus convencer mais cedo, provavelmente eles estariam sofrendo desse mesmo destino. Enquanto o Prota sai de cena, Myung está cheio de ódio, já com quase todo o seu corpo sendo consumido, até que ele entra no modo Berserk, e Bong nota que ele se levantou, enquanto ele está exalando aquela aura vermelha de sangue. Bong chama seu soberano, mas ele parte para cima com tudo, e o Prota se vira já com Myung quase em cima dele. Mas enquanto está rolando essa possessão demoníaca lá do outro lado, a galeria de Yutian está apenas treinando, e ele acha algo estranho no treino, pois eles praticaram as 7 espadas, demoníacas como dizia no livro secreto, mas não parece certo. E são todos artistas avançados, então eles já deveriam ter masterizado a técnica, mas ele se questiona porque eles são incapazes de recriar essa energia especial daquela formação. E nisso ele chama todos para dar uma pausa, pois ele vai ter que ler o livro secreto um pouco mais. Então ele fala com Gumpion e questiona qual é a sua opinião como espectador, questionando se ele acha que eles fizeram a formação da maneira correta. Então Gumpion começa a ficar com medo de falar, e Yutian fala que está tudo bem,
falando para ele não se preocupar em ir dizer o que pensa. Então Gumpeon fala que, para ser sincero, parece que eles todos só estavam fazendo a mesma técnica ao mesmo tempo. Ele não tem propriedade para dizer, já que nunca viu a performance correta, mas parece normal para ele. Então Tian nota que ele também acha isso. Mas alguém chega chamando ele, e assim todo mundo vem quebrado no colo, e questionam quem são aqueles. Um dos alunos com a cara enfaixada, cheia de sangue, apenas com um olho à mostra, fala para o jovem mestre que é ele. Ele reconhece a voz de Yunpa e questiona o que houve com o rosto dele e quem ele está carregando. E assim Myong é jogado no chão, ainda na sua forma demoníaca, mas dessa vez já apagado. E Tian ficou horrorizado com aquela cena, e todos eles começam a averiguar as pessoas caídas e todos notam que lá estão Wan Baek e os subordinados de Yeon, e já questionam quem é aquele cara ali. E assim, comentam que aquele é o Yeon. Nisso, Tian fica todo feliz e pergunta o que fizeram com ele para deixá-lo daquele jeito. Ele fala que, se não fosse por Myong, aquele seria o seu fim, e conta que andou aprendendo a técnica demoníaca sangrenta reversa. Tian fica surpreso com essa informação. Para quem não sabe, a tal da técnica demoníaca sangrenta reversa é uma técnica de controle de que deixa a pessoa mais forte ao reverter o fluxo dos pontos sanguíneos. Só que ela causa danos nesses pontos conforme você usa, a ponto de deixar o usuário insano. Por conta disso, ela acabou sendo designada como uma arte perigosa até mesmo dentro do culto. Tian nota que aquele cara é realmente um idiota. Ele aposta que o sujeito ficou maluco e atacou os inimigos e os aliados sem distinção nenhuma. Mas aí ele pensa que, de qualquer forma, o Prota fez um bom trabalho, pois ele não esperava tanto deles. Então, no fundo, até que ficou impressionado. Porém, Tian fala que, antes de levar o suposto Prota para a enfermaria, ele vai começar a fazer vários cortes nele, apostando que ter os tendões cortados dói bastante. Mas ele avisa que, ao contrário dele, vai deixar o Asantian ficar intacto. Assistindo aquilo, Tal nota que ele cortou os tendões de alguém que já está bem ferrado, comentando que aquele cara é horrível e não tem misericórdia nenhuma. E assim, Tian começa a tirar o pano da cara do suposto Prota, perguntando se ele não está agradecido. Mas, quando ele finalmente vê o rosto, fica em choque ao notar que aquele dali é o Impa. Ele se pergunta que merda está acontecendo, mas o Prota verdadeiro já parte para cima dele, acertando em cheio a cara de Tian com um socão com tudo, jogando o cara longe. A galerinha de Tian, que ainda não tinha se dado conta de que aquele ali não era o Impa, pergunta qual é o significado de tudo aquilo. Mas aí o Wan Baek se levanta, jogando todos eles para longe. Eles notam que ele está muito bem e se perguntam que merda é essa e como é que ele está inteiro. E assim, o Wan Baek manda todos se levantarem. Sang Baek fala que isso foi rápido, pois achou que eles iam ficar mais um tempo deitados. Baekji nota que tudo correu exatamente como planejado. Dylan nota que eles os enganaram, mas questiona o que aconteceu com o mestre Tian, perguntando se ele foi nocauteado. Mas eles também se lembram de algo estranho e perguntam sobre o grupo 12, comentando que foram eles que trouxeram aqueles caras até ali. Porém, o Gao também está do lado do Prota. Eles questionam como esse garoto se atreve a trair seu mestre chamando ele de cobra. Mas então, o Prota diz que não acreditava que eles tinham tanta fé assim no Impa. Tirando o pano do seu próprio rosto, ele fala que talvez nem precise mais disso. É aí que todos notam que aquele é o Eu, e percebem que ele fez todo o seu plano dar muito certo. Voltando para o momento em que Myung pulou no Prota. Baek ficou desesperado, mas Baekji agiu rápido e conseguiu dar um chute, parando o garoto. Só que aquele chute não foi o bastante e Baekji acabou sendo jogado para longe. Nisso, ele nota que aquele recuo foi muito poderoso, pensando que, para o quiasco do garoto aumentar tanto, aquilo deve ser algo absurdo. E assim, ele tenta atacar de novo, mas o Prota consegue simplesmente passar para trás dele e segurar o braço do garoto. Myung fica surpreso, virando de costas, mas o Prota já tinha um plano. Rapidamente, sem nem notar o que estava acontecendo, Myung já estava vendo o mundo de cabeça para baixo. Prota estava levando ele para um passeio espacial, jogando o garoto para o alto. E com isso, ele atrocha as costas de Myung no chão, fazendo ele cuspir sangue para fora. Em seguida, o Prota pula e dá mais um soco no garoto, afundando a cara de Myung no chão. Com certeza, esse tipo de coisa deveria matar qualquer um no mundo normal. Um traumatismo craniano e já era. Mas o Prota fala que provavelmente ele não morreu, já que o corpo dele está mais resistente graças ao sangue demoníaco. E assim, ao questionarem se o Prota está bem, ele manda eles não se preocuparem. Baekji nota que aquela é a tal da técnica demoníaca sangrenta reversa, comentando que é a primeira vez que a vê de perto. Wan Baek fala que, por se tratar de uma arte banida no culto, certamente ele vai ser expulso da academia e questiona o que fazer quanto ao resto deles. E assim, o Prota fala que já cuidou de todos, deixando cada um com os dedos quebrados e bem torturados. Eles pensam que agora só resta levá-los para a enfermaria. Então, Baekji fala que, agora que eles vingaram o Jong e acharam o verdadeiro culpado,
deveriam fazer algo. Mas o Bike manda o Baekje se acalmar. Ele entende que o amigo está frustrado, mas diz que falta poder para eles lutarem contra os caras agora. Yomin concorda com ele, dizendo que eles não só precisam se equiparar em números, mas ter pelo menos mais 2 especialistas inatos, como Baekje, para poderem pensar em lutar contra eles. Mas Sandbai questiona se ele e o Anbaik não seriam capazes de encarar um especialista inato juntos. E assim, o moleque fica todo vermelhinho com ela encostando nele e o Min já começa a notar o climinha entre os dois. Nisso, Tao fala que se precisarem de mais gente, eles podem ajudar. E todos os 3 olham para ele. Eles agradecem ao Gao, mas dizem que, mesmo com a ajuda do grupo dele, a situação vai ser perigosa. Eles acham que não tem jeito, vão levar o pessoal para a enfermaria e planejar a vingança depois. Mas no fundo, pensam que seria bom se ao menos tivessem mais especialistas inatos. Porém, o Prota manda todos se prepararem, pois eles vão atacar o Yuutian agora mesmo. E assim, o Anbaik pergunta se ele pensou em um plano. O Prota fala que é claro que sim, e já no mesmo momento, eles ficam surpresos, pois a voz do Prota estava exatamente igual à do Impa. Nisso, a Nano desativa a mudança de voz. O Prota acaba quase não conseguindo falar igual, mas logo volta para sua voz normal. Todos notam que a voz dele estava mudando e ficam maravilhados, perguntando como ele fez aquilo. Eles falam que a cara dos sujeitos é impagável e ficam puros de raiva, perguntando como eles ousam fazer esse tipo de truque. E o Impa parte para cima dele cheio de ódio, tendo uma ideia um tanto quanto equivocada de que conseguiria matar o Prota. Mas o Prota apenas se defende usando 2 dedos. Impa percebe que não tem como ganhar dali, notando que o Prota bloqueou suas técnicas de punho com extrema facilidade. O Prota vai até ele, pega o seu distintivo e o tira sem o menor esforço. Impa ainda tenta fazer alguma coisa, mas o Prota dá um socão no meio do peito dele, jogando o maluco para trás com toda a sua força e fazendo ele vomitar sangue. O Prota pensa que, talvez por ele ser um especialista inato, não caiu com um único golpe, e já parte para cima dele de novo. Mas então, a Nano avisa que uma energia poderosa está se formando atrás dele. Ele se vira rapidamente e pede para todos se abaixarem. Eles se abaixam bem rápido, fugindo daquele ataque, e o Prota usa o seu Akia para conseguir parar aquela lâmina, surpreendendo a todos ao seu redor. O Prota fala: Yuutian, você tá fazendo feio. E que vergonha, e diz que apenas queria dar o troco pelo ataque surpresa. E assim, Yuutian questiona: você finalmente acordou? Demorou. E o Prota responde perguntando: por acaso você tá me dizendo que ficou me esperando? E completa dizendo que não queria que ele usasse o ataque surpresa como desculpa para sua derrota. Yuutian pensa que ele era apenas um pivete quando o encontrou em frente ao centro de treinamento, notando que esse foi um crescimento rápido demais, e pensa que deveria ter arrancado o braço dele há muito tempo. Ele fala que vai fazer isso agora, antes que o Prota fique mais forte do que ele. E assim, todos pensam que, para o Yuutian ficar sério desse jeito, é porque ele considera o Prota um oponente digno. O Anbaik pensa que, se o seu soberano perder ali, vai ser o fim do grupo. Ficando frente a frente, Yuutian desaparece e vai para cima do Prota utilizando a técnica da Lâmina Fantasma Demoníaca. Segunda técnica, ataque da Lâmina Fantasma. O Prota, vendo isso, nota que essa é a técnica do clã da Lâmina que pode rivalizar com a dança da borboleta. Ele pensa que o espírito de luta do adversário é imenso e nota que seria tolice não usar tudo que tem contra um oponente tão forte. Ele realmente parte com tudo que pode para cima de Yuutian, defendendo seu ataque, e pensa que vai responder a isso com uma técnica de espada. Yuutian fica surpreso ao ver que ele pode usar uma espada e começa a se perguntar o que o Prota está planejando. Quando ele joga o braço de Yuutian para longe, ele ataca com o outro, pensando que, assim como Xiang está achando, a lâmina fantasma não é tão simples para ele bloquear com uma técnica de espada comum. Enquanto ele ataca, a mão de Yuutian faz uma curva, deixando o Prota surpreso. Aquela curva age como se fosse uma cobra indo para cima do Prota, que se defende com bastante dificuldade e é jogado para longe. Todos comemoram a pressão que Yuutian está fazendo no Prota, enquanto o Anbaik e os outros ficam preocupados. O Prota fala que tinha pensado que havia anulado o movimento dele, mas o cara acabou atacando de um ângulo totalmente diferente. Ele comenta que esse tipo de movimento iria estraçalhar o braço de qualquer um, pensando que o braço de Yuutian deve ser muito bem treinado e que ele também tem um pouco mais de energia interna do que ele próprio. O Prota pensa que, honestamente, poderia ter lutado de igual para igual com um oficial sênior. Mas então, enquanto isso, Yuutian começa a rir e fala: você deu sorte e eu mirei para arrancar o seu braço naquele ataque, porque não para de brincar com essa técnica incompleta, já que você claramente não está acostumado a usar a dança da borboleta? O Prota questiona dizendo: que técnica de espada incompleta é essa? Yuutian pergunta se ele acha mesmo que ele não iria reconhecer.
O prota nota que ele reconheceu a técnica da espada destrutiva do monolito de Safira. Yotian fala que ele parece estar fazendo uma mímica com os exemplos das 7 espadas demoníacas mostradas pelos instrutores, mas avisa que isso não vai funcionar contra ele. Porém, o prota nota que, pelo visto, ele não descobriu nada de verdade. O prota começa a falar que vai usar apenas 5 técnicas e manda o recado. Se Yotian continuar sendo teimoso contra as 7 espadas demoníacas incompletas, vai dizer adeus ao seu próprio braço direito. Depois de 5 técnicas, o prota questiona se ele quer apostar, pois, já que Yotian está dizendo que consegue derrotar a sua técnica incompleta com os seus movimentos, essa deve ser uma aposta bem vantajosa. Yotian manda ele dizer logo as condições. O prota fala que eles vão apostar os seus distintivos. Yotian começa a rir e diz, você é um cara divertido, mas avisa que, já que o prota tem 4 distintivos, eles têm que deixar isso justo. Se ele ganhar, vai levar o Baekji com ele. Baekji pensa que esse cuzão continua enchendo o saco. Yotian pergunta para ele se está tudo bem, e Baekji começa a ficar temeroso com que o prota vai apostar. Mas nessa hora, ele olha para a cara do prota, nota que ele está com um semblante muito sério e acaba percebendo que talvez possa confiar no prota. E assim, eles selam que agora tem uma aposta. Yotian ainda fala que vai deixar o prota dar o primeiro ataque. O prota nota que ele é bem convencido. Yotian apenas manda ele calar a boca e ir para cima, e o prota realmente vai. Yotian tenta se defender, mas o garoto mira de frente em uma estocada direta. Yotian o chama de tolo e fala que essa teimosia vai custar tudo que ele tem. Afinal, o prota nem deve saber quantas vezes ele leu o livro secreto das 7 espadas demoníacas para lutar com os instrutores, e afirma que já sabe todas as falhas. Então, ele começa a tentar usar o ataque da lâmina fantasma demoníaca da 4ª técnica, o fiapo da lâmina fantasma. Mas, enquanto eles se chocam, Yotian sente algo diferente. O prota está colocando muita pressão sobre ele, e quando o prota levanta a mão, Yotian se questiona sobre o que está vendo. O prota vai com tudo para cima dele, fazendo mais pressão ainda e empurrando ele para trás. Yotian se questiona sobre o que está acontecendo e se aquelas são mesmo as 7 espadas, percebendo que, conforme a técnica continua, fica cada vez mais difícil de bloquear, e o prota vai colocando mais e mais pressão, deixando o rival completamente encurralado. Finalizamos mais um capítulo, deixe o like e se inscreva no canal, pô. Te vejo na continuação da história.